Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita aos mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. No Evangelho de hoje, Jesus Cristo revela de maneira mais precisa e imediata quem ele é. E existe duas belezas impressionantes nesse Evangelho. A primeira é a revelação de Jesus como Filho em relação ao Pai do céu. E a segunda é a manifestação de que aqueles que creem em Cristo já possuem a vida eterna. São duas coisas essenciais e que nós não podemos perder de vista. Elas são como que uma maneira própria da Quaresma, no meio da Quaresma, nessa semana que vem depois do Domingo da Alegria, de nos alegrar profundamente. A primeira delas é Jesus que diz assim: assim como o Pai ressuscita dos mortos e lhes dá a vida, ao Filho também dá a vida a quem ele quer. Jesus dá a vida a quem ele quer ao modo do Pai. Mas antes disso, ele já tinha dito antes que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. E nisso existe uma beleza gigantesca, porque quando nós estamos lendo o Evangelho, nós percebemos a afabilidade de Jesus. Nós percebemos a bondade com que ele faz os milagres, inclusive a bondade com que ele tratou daquele homem, 38 anos, enfermo. Ele fez um ato de bondade que muita gente, praticamente ninguém tinha feito com aquele homem. Toda vez que nós olhamos a bondade de Cristo, a inteligência de Cristo, ele está dizendo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Ele diz que ele é o Filho, por isso cada vez que nós encontramos com a bondade de Jesus, cada vez que nós nos encontramos com as ações de Jesus, nós estamos encontrando também o modo como o Pai faz as coisas.
Nós estamos encontrando o modo do Pai, porque ele está dizendo que o Filho não pode fazer por si mesmo nada, senão aquilo que ele viu o Pai fazer. Jesus, ele é a imagem do Pai. E existe uma coisa impressionante nisso, porque o Pai do céu é o princípio de toda a vida trinitária, como nós falamos. E da Trindade tem o princípio de todos os bens do mundo. Assim como Jesus Cristo faz as coisas pelo Pai, nós encontramos o princípio de toda a vida humana, o princípio de toda a verdade, o princípio de toda a beleza. Isso tudo, quando nós ouvimos o Senhor falar, ele diz ainda: o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. É muito belo poder perceber estas coisas, porque também depois Jesus Cristo vai dizer que o quanto que ele nos ama, e diz mais que aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. E é sobre isso que nós precisamos meditar. O que é a vida eterna? A vida eterna é aquela posse de todos os bens que vêm do interior da Trindade. É uma alegria profunda que fazia com que tantos santos andassem no meio do mundo como maltrapilhos ou fazendo milagres, e mesmo assim ninguém dando a menor importância para eles. Eles tinham já todos os bens, todos os tesouros. Existe algo impressionante nesse evangelho, porque Jesus Cristo se manifesta com toda a clareza. Ele explica qual é a sua doutrina, explica que existe uma trindade de pessoas. E isso ele faz bem diante dos fariseus, daqueles que queriam matá-lo. E é nisso que vale a pena meditar. Por que querem matar Jesus? Querem matar Jesus pelas suas obras, querem matar Jesus pela sua doutrina. Pela sua obra, por ter curado no sábado. Pela sua doutrina, porque ele se mostrava como filho do Pai eterno, como alguém que era igual ao Pai. Isso talvez possa parecer muito abstrato para muita gente, mas não é abstrato. Na realidade, isso aqui é o segredo último de toda a vida humana. Nós também queremos entrar no interior da Trindade. Nós também queremos que o Filho venha nos visitar durante a oração. Nós queremos encontrar o Pai. Nós queremos perceber o que Jesus falou e seguir no caminho dele. Mais do que falar estas coisas de maneira um tanto teórica, é muito importante entender como que isso se dá de forma prática. Como que acontece uma ressurreição da alma? Como que a nossa vida percebe a presença da Trindade? E sobre isso nós temos uma imagem. Na realidade, uma imagem feita por Santo Agostinho. Toda vez que nós temos um conhecimento humano, nós trazemos uma verdade para dentro de nós. Então, se estou falando aqui algumas coisas, nem tudo está sendo entendido, mas aqueles que compreendem recebem a palavra chega no interior da sua mente e essa palavra fica aí. Ela estava na minha cabeça e passa a estar na cabeça daqueles que escutam. Só que a partir do momento que essa palavra está aí, ela gera efeitos. Nós começamos a ver o mundo de modo diferente, nós começamos a fazer coisas que não fazíamos antes, porque recebemos uma palavra. Mas quando a palavra que nós recebemos vem de Deus, quando pela fé nós recebemos uma palavra que vem de Deus, então tudo fica diferente. Porque aí o que vai sendo transformado dentro de nós é transformado na medida divina. Se um poeta, um filósofo é capaz de mudar a nossa cabeça só porque conseguiu descrever uma realidade melhor, imagina quando é a palavra de Deus que entra no interior da nossa mente e transforma tudo. É sobre isso que Jesus está falando. Ele está falando, olha, a minha palavra já é o princípio da vida eterna. A Bíblia que você lê, o Evangelho que você escuta, a pregação que você escuta, já é um pedaço da vida eterna. E toda vez que você escuta uma pregação, uma palavra que te gera uma alegria, que te traz uma paz, ele está dizendo que é ele que está ali dentro. Mas onde está Jesus, aí está o Pai. No fundo, aquela alegria que nós sentimos de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o seu ensinamento, de ouvir a pregação, ela é um pedaço da Trindade dentro de nós. O pedaço que completa a nossa existência. Toda vez que nós amamos a palavra divina, nós aguardamos. O que significa aguardar a palavra? É você receber a palavra que vem de Deus e então ela entra no nosso interior e nós não esquecemos a palavra. Ela fica na nossa memória e nós começamos a amar aquela palavra toda vez que nós pensamos nela novamente.
Cada vez que a palavra divina encontra sua morada dentro da nossa inteligência, é sinal de que aconteceu conosco uma espécie de primeira ressurreição. Sim, de primeira ressurreição, porque a palavra divina, quando ela chega dentro de nós, ela encontra em nós a sua morada, ela passa a transformar a nossa carne. O princípio da vida eterna, o princípio do corpo glorioso, o princípio que um dia nos fará estar junto com todos os santos no céu, é esse princípio da fé, que nós acolhemos como a palavra divina, como a pregação que toca o nosso coração. De modo que se alguma palavra no dia de hoje atingir o seu coração, tiver um efeito especial e ela for amável, ao invés de elogiar talvez alguém que falou bem, de alguém que escreveu bem, ao invés disso, remonta tal palavra ao Criador. Remonta tal palavra a Cristo, em primeiro lugar, que nos ensinou toda a verdade revelada. Depois, ao Pai, que enviou Cristo para nós. E quando nós conseguimos agradecer a Deus Pai por nos ter enviado o Cristo, por nos ter enviado o Espírito, por nos ter criado, e isso se mostra como um grande ato de amor e gratidão, sabe o que acontece conosco? Nós estamos iniciando aquela ressurreição. E aí nós já estamos anunciando já de princípio a alegria dos santos. Um pedaço da alegria dos santos é ouvir a voz de Deus, se alegrar como aquele que escuta uma voz amorosa do seu Pai. Às vezes, a recomendação prática mais importante que nós temos no dia não é fazer absolutamente nada. Combater um pecado é, sobretudo, amar a palavra divina. Como o Pai ama o Filho, também nós o amemos e encontremos a paz. Que o Senhor Jesus Cristo nos explique, nos mostre no interior da nossa mente a verdade última necessária para a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.